Meus amados irmãos, boa sexta-feira. Estamos na semana 4 e hoje, sexta-feira. Versículo de orar a ler, 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Título: Rebelião e Independência. Após o dilúvio em Gênesis, vemos um descendente de Cã, filho de Noé, chamado Nimrod. A Bíblia diz que Nimrod se tornou poderoso na terra, um valente caçador diante do Senhor. Isso pode parecer algo positivo, mas na verdade é um relato negativo. Nimrod foi o primeiro a descobrir que poderia juntar um grupo de pessoas e formar um reino, a fim de exercer domínio sobre eles. Leiamos. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acabe e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote e Calá. A primeira cidade que Nimrod edificou foi Babel. Ele também edificou cidades nos arredores e na região de Siná. Depois disso, foi à Assíria e edificou Nínive e outras cidades ao redor. Ele começou seu reino em Babel, que se tornou posteriormente a Babilônia. E depois edificou Nínive, capital da Síria. Tanto a Babilônia como a Assíria tornaram-se reinos contrários a Deus. No Antigo Testamento, vemos que o reino do norte, Israel, foi levado para o cativeiro na Assíria, e o reino do sul, o reino de Judá, foi levado mais tarde para o cativeiro na Babilônia. O reino edificado por Nínive foi fundado sob princípios de tornar o homem totalmente independente de Deus. Embora estivesse desconectado de Deus, ainda restava um respeito, um certo temor da parte do homem para com o seu Criador. O reino de Nimrod, porém, visava cortar qualquer ligação com o homem, aliás, com o Senhor, colocando o homem em rebelião contra o seu Criador. Foi dessa maneira que surgiu o governo humano. Em Jeremias lemos: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Essa rainha dos céus era Semiramis, esposa e mãe de Nimrod. Ela tinha tanta influência sobre Nimrod que acabaram casando-se. Semiramis foi a responsável por introduzir a idolatria entre os homens. Vemos pela história e pela arqueologia que havia muitos ídolos, tanto nas cidades de Nínive, muitos ídolos, tanto nas cidades que Nínive edificou, como na de Babel. Semiramis se considerava a rainha dos céus. Ela dizia aos homens que Nimrod era o deus do sol e que ela era a deusa da lua. Essa idolatria introduzida por eles visava promover a rebelião contra Deus. O governo humano foi fundado por Nimrod em oposição total a Deus. Era a exaltação do nome do homem, da criação, em vez de a exaltação do Criador. Isso culminou na edificação da Torre de Babel. A Torre de Babel foi construída para desafiar Deus. Eles achavam que podiam construir uma torre muito alta para se abrigar caso Deus enviasse outro dilúvio. Além de um desafio ao Senhor, a Torre de Babel era a exaltação do nome do homem e a declaração da independência de Deus. Isso tudo aconteceu poucos anos após o dilúvio.
O dilúvio ocorreu no ano 2348 a.C. e a Torre de Babel foi construída aproximadamente 175 anos depois. Em pouco tempo, o homem chegou a esse nível de rebeldia e independência. Eis o resultado de o homem desconectar-se de Deus no Jardim do Éden. Esses versículos falam da da realeza de Cristo. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Deus constituiu o homem, Jesus, seu filho primogênito, como rei sobre o monte de Sião. Mas veja o começo desse salmo. Porque se enfurecem os gentios e o povo imagina coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Essa é uma figura do governo humano. O que os governantes e as nações querem é cortar todo o laço que existe entre a criatura e o Criador. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Isso é algo muito sério e grave. No entanto, é o que o governo humano, debaixo da direção de Satanás, quer fazer. Amanhã veremos o caminho que Deus preparou para nós, para mesmo em meio a toda essa situação caótica, reconectar o homem a si. Pergunta: qual é o princípio sobre o qual Nimrod edificou o governo humano? Amém, irmãos? Nós vemos na leitura de hoje que após o dilúvio da descendência de Cã, filho de Noé, apareceu uma criatura chamada Nimrod. Nimrod, ele foi célebre caçador diante do Senhor. E quando lemos isso, achamos que isso é algo positivo, né? O cara era célebre caçador diante do Senhor. Mas na verdade, ele era um homem totalmente oposto a Deus. Um homem que criou a oposição. Um homem, na verdade, que criou a política. Um homem que descobriu que reunir um grupo de pessoas e ser cabeça sobre ele seria altamente influenciável todos aqueles que estivessem sobre o seu governo. Senhor Jesus, a gente também viu que o princípio do seu reino foi Babel. E não só Babel, mas também Nínive. Essas duas cidades, elas são muito sugestivas, porque a Bíblia chama Nínive, por exemplo, de cidade do pecado, né? Foi para essa cidade que Jonas foi mandado, Jonas, aquele que foi engolido pelo grande peixe. E ali a intenção de Deus era que ele falasse do evangelho, porque a corrupção naquela cidade era tamanha. Para você ter uma ideia, a Bíblia relata também que o reino do norte, quando Israel foi dividido em duas partes, foi aprisionado, ou seja, foi cativa na cidade de Nínive, no reino de Nínive, por muitos anos. Bem como o reino do sul, que era Judá, foi aprisionada e levada ao cativeiro na Babilônia, né? Senhor Jesus. Então é uma história muito triste, tendo em vista que Nimrod, além de ter sido esse homem célebre, né? Esse homem de influência, esse homem de renome, ele ganhou muita notoriedade de oposição a Deus. A sua mãe também teve grande influência. Ela era tanta influência que ela tinha que ela foi até considerada a rainha dos céus, né?
Vejamos esse versículo. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus. Irmãos, essa rainha dos céus era simplesmente a mãe de Nimrod, Semiramis, que posteriormente, por ter assim não só tanta influência, mas por exaltar o nome do filho sobremaneira, ela acabou casando com o próprio filho. Veja que coisa absurda, né? Herética, na verdade. E eles acabaram se casando. E aí, mãe e filho casados. Isso realmente é algo repulsivo, né, irmãos? Que não dá nem para se pensar e se cogitar. Então, Nimrod, ele edificou Babel. E é interessante que logo após o dilúvio, o dilúvio ocorreu por volta do ano 2348 a.C., pasmem, menos de 174 anos depois, ou seja, em 175 anos após o dilúvio, esse homem conseguiu corromper totalmente as pessoas que o circundavam. Inclusive nessa época Noé ainda estava vivo, né? Pelo o tempo de vida que a Bíblia relata. Claro que Noé não foi persuadido, né? Senão a Bíblia tinha relatado isso. Mas a influência dele era muito grande e conseguiu corromper a todos, ou a grande maioria. Irmãos, a Torre de Babel, ela era alta por um motivo. Ela era alta, ela chegava até aos céus, como a palavra fala, ou ia chegar, o Senhor não permitiu que ela fosse edificada, com um intuito. Tipo assim, poxa, se esse Deus tirano que destruiu toda a humanidade pensar em criar ou mandar um outro dilúvio, nós estaremos salvos, porque a nossa torre, ela é muito alta. E outra coisa, né? A Torre de Babel, ela foi construída também para exaltar o nome do homem. Ó Senhor Jesus. Então, amados, isso é muito triste, né? E para a gente ver como realmente o povo estava apartado de Deus, ainda existe um versículo que diz assim, ó: rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Isso é algo muito sério e grave. No entanto, o que o governo humano, debaixo da direção de Satanás, quer fazer é afastar o homem de Deus. Mas amém, que o Senhor mandou Jesus para nos reconciliar com Deus. Ótima sexta-feira, amados.